Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus, a esta casa de oração, a esse hospital. Todos nós procuramos a casa, procuramos algo que nos falta. Nós procuramos a casa como quem procura uma luz. E aqui certamente todos nós somos acolhidos e recebemos o tratamento de acordo com o nosso merecimento e sempre com a misericórdia do nosso Pai. Muitas vezes as respostas que procuramos não são obtidas de pronto, porque é necessário merecimento. É necessário, às vezes, que o nosso campo íntimo esteja arado para receber essas sementes. E isso muitas vezes demanda tempo, esforço, trabalho de cada um de nós. A casa espírita sempre acolhe a todos nós. É estranho muitas vezes porque, diferente de outras doutrinas e religiões em que se buscam os fiéis em sua casa, a casa espírita de braços abertos espera cada um que a ela procura. Quando chega aqui, a gente procura conversar, procura explicação, entendimento, e quem traz explicação e entendimento não é aquele que está aqui acolhendo, mas é a doutrina. São os ensinamentos de Jesus que são aqui falados por quem os acolhe. Então, a casa espírita não é um dirigente, não é o Diego, não é um presidente, não é nada disso. A casa espírita são os nossos irmãos de luz que aqui estão nos protegendo. São os ensinamentos de Jesus. Então, é só aqui agradecer a todos pela presença, por estarem aqui. Agradecer pela ajuda que cada um de vocês dá com o nosso bazar, com também o enxoval das mãezinhas carentes, né? Que a Maria José cuida sempre com muito carinho, né? Que são roupas, peças confeccionadas, né? De tricô, crochê, que outras pessoas, que algumas delas nem frequentam a casa, mas fazem de coração para ajudar as mães, ajudar os nossos irmãozinhos que estão chegando aqui, que muitas vezes não tem aquela roupa, né? Não tem aquele conjuntinho, enxoval realmente de recém-nascido. A vocês que ajudam também com os alimentos que compõem a cesta básica, que a gente ajuda as famílias carentes que procuram a casa, aos irmãos que ajudam no atendimento às ruas, aos nossos irmãos que passam pela situação de moradia de rua, passam por dificuldades, né? Enfim, e vocês saem às ruas, né, levando o cobertor, o alimento e principalmente a palavra, né, um olhar. Essa semana eu assisti a um vídeo em que uma pessoa entregava o alimento à outra, né, e a outra perguntava para ela assim: mas o que você acha que você faz quando você entrega esse alimento? Você acha que está ajudando? Ele fala: não, eu acho que eu estou ajudando. Não. Você está mostrando para a gente que nós não somos invisíveis. Você está olhando para nós como um ser que realmente que nós somos. E às vezes é isso que os nossos irmãos lá precisam e esperam. Alguém que os olhe como irmãos realmente. Bom, então aqui agradecendo a todos vocês e agradecendo também ao nosso irmão Paulo, que vai fazer aqui a palestra de hoje. E como nós estávamos conversando, a gente vê muitas palestras no YouTube, né, em outras casas, em outros lugares. Fala-se muito sobre muitos temas, mas nós dois aqui concordamos, e acredito que também a maioria de todos vocês concordam que uma boa palestra é quando a gente fala sobre Jesus. Porque falar sobre Jesus é resplandecer uma chama que arde dentro de cada um de nós. É interessante porque aonde a gente passe e escuta alguém falando de Jesus, não importa a religião, mas chama a atenção de cada um. Não há quem não pare para ouvir uma parábola, uma história, algo que Jesus nos deixou. É como se a gente já conhecesse a história, mas ainda não entendesse o significado, e a gente escuta de novo para ver se entende. Então é sempre bom uma palestra quando fala de Jesus, e de fato o amor de Jesus nos constrange. Eu vou aqui convidar a todos para que a gente feche os olhos e faça a nossa oração. Vamos fechando os olhos.
E vamos que cada um de nós fazer a imagem que nós temos do nosso Mestre Jesus, com seu olhar compassivo e doce, mãos estendidas sobre nós. E vamos colocar nas mãos de Jesus essas nossas angústias, as nossas dúvidas, e pedir a Ele que nos auxilie sempre, que ilumine a nossa jornada, que ilumine a nossa família, que permita que nós estejamos sempre em comunhão com os bons espíritos, para que possamos, em sintonia, ouvir os seus bons conselhos. E que nós façamos a nossa parte, fazendo as nossas orações, emanando amor e compreensão aos nossos irmãos, principalmente aos nossos familiares, esses nossos irmãos que estão dividindo a jornada conosco e que certamente não é o acaso. Os parentes mais difíceis são os que mais precisam do nosso amor e do nosso carinho e da nossa compreensão, do nosso auxílio, do nosso amparo. Nunca coloquemos dificuldade para ajudar nenhum dos nossos irmãos, dos nossos parentes. Estejamos sempre prontos a estender a mão, ainda que por dificuldade esse nosso irmão deixe ainda cada vez mais difícil a convivência. Lembremos dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E vamos ainda nessa noite pedindo a Jesus, a Deus, a espiritualidade, que todos nós sejamos envolvidos com muito amor, muita paz, nesta noite de luz, agradecendo a presença do palestrante desta noite e pedindo aos mentores da casa que envolvam e iluminem para que ele consiga passar tudo aquilo que ele se preparou para passar para nós. E assim, agradecidos com o pensamento em Jesus, vamos fazer a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Boa noite. Tudo bem? Podemos começar? Então a gente começa sempre agradecendo, né? Agradecendo a Jesus pela oportunidade da gente estar aqui. Estarmos juntos, aproveitando o momento para refletir um pouquinho mais sobre seus ensinamentos, sobre tudo aquilo que complementa a nossa vida, que faz com que nossa vida fique melhor, sempre melhor. Vamos lembrar inicialmente, para a noite de hoje, do apóstolo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, em suas viagens, em suas andanças, em suas atividades para a divulgação da Boa Nova, da mensagem do Cristo, ele acabou fundando várias igrejas. Não no sentido que a gente conhece hoje, igreja como um prédio, um edifício. Um grupamento de pessoas que professavam o mesmo interesse a respeito das mensagens que o Cristo nos trouxe. Isso é chamado igreja, é a congregação, é a união de pessoas que professam o mesmo interesse religioso, e no caso, o interesse pelos ensinamentos de Jesus. O cristianismo primitivo. Fundou diversas, só que ele tinha dificuldade para atendê-las, porque distantes, a locomoção naquele tempo muito difícil. Então ele foi inspirado, dizem autores, pelo próprio Jesus, pelo próprio Mestre, a escrever cartas. Nós encontramos no Novo Testamento 14 cartas cuja autoria é atribuída a Paulo. Numa dessas cartas, ele diz aos Coríntios, que é a igreja de Corinto na Grécia, ele diz aos Coríntios: o amor do Cristo nos constrange. Tem todo um texto, ele está dando orientações, está explicando coisas, porque era assim, os problemas vinham até ele para ele resolver, para ele orientar, para ele aconselhar.
Então ele escrevia as cartas e endereçava. E nessa carta, na segunda carta aos Coríntios, ele escreve: o amor do Cristo nos constrange. Isso nós encontramos em Mateus, no Evangelho de Mateus. Primeira coisa para a gente refletir, vamos tentar nivelar o nosso entendimento sobre o que é o amor. Porque é um sentimento tão explorado ao longo da história da humanidade, mas às vezes a gente tem uma interpretação equivocada. Para muitos de nós, o entendimento sobre o amor é muito subjetivo. Alguns acham que amor é dedicação, controle, obediência, exigência, punição, imposição. Você tem que fazer isso porque eu te amo. Você não vai fazer isso. Está me entendendo? Sabe por quê? Porque eu te amo. A gente precisa nivelar o conceito de amor. Porque o amor é o sentimento mais nobre que existe. O amor é a mola mestra que impulsiona a humanidade para frente no sentido do Cristo, na direção de Jesus, na direção do bem. O amor, quando bem entendido, ele sim é transformador, quando bem entendido. Então, quando a gente busca nos dicionários as explicações, diz o seguinte: amor é um sentimento de afeto, de imenso carinho que se tem por alguém, que faz com que uma pessoa queira estar com a outra, protegendo, cuidando e conservando a sua companhia. Por aí a gente vê que quem tem interesse em proteger, em cuidar e conservar a companhia da pessoa amada, não pode agir de forma agressiva, nem de forma autoritária, nem de forma tirânica. Tem que misturar esse sentimento com gentileza, com amabilidade, com compreensão, com zelo. Quem ama, zela, cuida, protege, proporciona o bem, favorece a situação conveniente. Não imposição, não uma restrição baseada na sua própria vontade, no seu próprio interesse. Então vamos entender primeiro esse sentimento de amor, que é uma coisa abrangente, porque quando a gente compreende esse sentido, a gente percebe que amar e ser amado é algo maravilhoso, é algo engrandecedor, é algo transformador. Muitos de nós fecham as portas para esse sentimento, por ter o entendimento de que se eu amo, eu estou dependente, eu estou vulnerável, eu fico fragilizado diante da pessoa. Porque afinal eu a amo, ela pode fazer comigo o que ela quiser. Esse entendimento a gente precisa tirar. Isso é muito material. Isso é uma coisa equivocada. O amor é imenso, é intenso, é grandioso, é transformador. É o sentimento que nos leva a fazer tudo que a gente faz. Tudo que uma mãe faz para um filho, faz por amor. Um bom empregado, um bom trabalhador faz por amor. Um bom professor ensina por amor. O amor é o sentimento que nos move. Então a gente precisa entender direitinho o que é isso. Amar é proteger, é cuidar, é conservar a outra pessoa ao nosso lado, através de nossas atitudes, de nossos pensamentos, sentimentos e ações. Conquistar, conservar. Então Paulo diz que o amor do Cristo nos constrange. Existem vários tipos de amor. Existe o amor de mãe, que aliás não tem outro que se compara, pelo menos no plano terrestre, no plano material, o amor de mãe está acima de todos. O amor de amigo, o amor de filho para os pais, de filhas para os pais,
Existem vários tipos de amor e a gente percebe que as pessoas se comportam de forma diferente em cada caso. Eu tenho um amigo e o sentimento que nos une é um sentimento de cuidado, de zelo, de proteção, de carinho. Então é amor, é amor. Mas se ele tem uma opinião diferente da minha, em algum momento, esse amor acaba. Por que acaba? Porque nunca existiu. Simples assim. Porque quando ele é consolidado, quando ele é existente no nosso íntimo, no nosso entendimento, ele ocupa um espaço que jamais vai sair, jamais vai perder. Por isso que o amor é duradouro. Quando a gente percebe essa grandiosidade do amor, quando a gente se sente envolvido por esse sentimento, aí a coisa fica diferente. Nós nos esforçamos, a gente batalha para conseguir o que quer, a gente engole sapo, a gente perde sono, né? A gente procura promover conforto, mesmo que a gente não fique muito confortável, porque é um investimento. É um investimento que a gente faz numa relação. E a gente precisa entender que estamos falando da relação entre Jesus e nós. Ele fez a parte dele. Nós estamos aqui formando nossa opinião para que a gente faça a nossa parte. O amor, então, é o sentimento que nos faz mudar a forma como pensamos, a forma como sentimos as coisas e principalmente a forma como agimos. Porque nós, seres, nós indivíduos, nós somos resultado do que sentimos, do que pensamos e do que agimos. E é nessa ordem. Primeiro a gente sente, depois a gente pensa e depois a gente age ou não. A ação, mesmo que não haja uma ação, é uma ação. Não foi feito nada. É o amor que promove essa mudança. Eu separei uma frase de um expositor que ele diz o seguinte: só o amor é capaz de transformar as criaturas. Aquilo que a lei, a força e a brutalidade jamais conseguirão, se refunde, se refaz inteiramente, se purifica ao toque do amor. Isso está numa palestra de Haroldo Dutra Dias, que ele fala sobre o amor. É interessante porque realmente o amor é que faz a gente se transformar. Com esforço, naturalmente. Não basta sentirmos amados e amando para que a transformação ocorra de uma forma natural e simples. Tudo na vida é baseado em esforço. Tudo na vida exige empenho, dedicação, perseverança. O amor não é diferente. Para a gente desenvolver o amor, a gente precisa ser perseverante, precisa ser consistente, não pode desanimar por pouca coisa. Então nós encontramos na frase de Paulo que o amor do Cristo nos constrange. Mas que amor é esse? Quando a gente vai no Evangelho de Mateus, nós encontramos uma citação do Cristo, quando ele diz: amai o próximo como a si mesmo. Porém, essa citação já existia no Velho Testamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo já constava nos livros Deuteronômio e Levítico. São obras do Velho Testamento, cuja autoria é atribuída a Moisés, o Pentateuco mosaico. Então Jesus não inventou isso. Só que para o Velho Testamento, a ordem de amar o próximo era o próximo pertencente à sua tribo, ao seu time, à sua equipe. A gente às vezes encontra nos dias de hoje alguns segmentos religiosos que ainda pensam assim, que o amor, que a dedicação, o cuidado, a preocupação é somente entre os que professam a mesma ideia religiosa. Mas o Cristo veio justamente para expandir, para ampliar esse sentimento de amor, estendendo a questão do próximo, não para o próximo da minha família, do meu bairro, da minha crença, o próximo como todos os demais.
Quem é nosso próximo? Todos os outros. Todos os outros. Esse é o conceito de amor expandido que Jesus nos traz. Isso no Evangelho de Mateus. Quando a gente verifica no Evangelho de João, e ele diz: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele está dando a receita, está dando um modelo, está dizendo como nós devemos nos amar. Da mesma forma que Jesus nos amou, Jesus nos ama e continuará nos amando. Essa é a receita. É a forma como Cristo nos amou. Então nós vemos, no entendimento de algumas pessoas, Jesus nos amou porque ele morreu por nós. Ele deu seu corpo e seu sangue em sacrifício para que nós sejamos livres de pecados, para que nós nos salvemos. Respeitosamente, eu faço parte de um outro grupo que acredita que Jesus viveu por nós. Jesus não precisava reencarnar na Terra. Jesus não reencarnou na Terra. Jesus veio à Terra, encarnou, por amor a nós. Antes de vir, cuidou desse planeta, trabalhou na formação e gerenciou o início desse planeta, para que pudéssemos ser recebidos aqui, sob sua gerência, sob sua coordenação. Ao longo dos tempos, Jesus nos enviou diversos mensageiros, missionários, profetas, espíritos evoluídos ao longo da história da humanidade, que trouxeram avanço para a humanidade, não só avanço tecnológico, como avanço moral. Isso é demonstração de amor. Jesus veio até nós. E no período em que esteve conosco, Jesus só manifestou o amor, o respeito, a fraternidade, o bom relacionamento. Não há um exemplo do Cristo em que possamos apontar um defeito, um erro dele. Tem uma passagem no Evangelho que fala que Jesus entrou no templo e, vibrando um laço, expulsou vendedores, derrubou mesas e cadeiras. Eu tenho uma certa dificuldade para ver Jesus fazendo isso. Existem várias obras que tratam desse tema de uma outra forma. É tema para uma outra noite. Enfim, Jesus só manifestou o comportamento amoroso para com todos à sua volta, inclusive para com aqueles que o prejudicaram. Então, Jesus viveu por nós, Jesus não morreu por nós. Depois que ele se foi, ele mandou o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que explica todas as suas mensagens, a Boa Nova, sob a ótica dos espíritos evoluídos que trabalharam com Kardec na obra da codificação, esclarecendo, ampliando o nosso entendimento, preparando a nossa percepção para algo maior. Esse é o amor do Cristo. Esse é o amor que Jesus manifestou e manifesta por nós. Ainda hoje, Jesus não para de trabalhar. Inúmeros são os missionários, os espíritos benfeitores que circulam entre nós. Inúmeras personalidades nós podemos citar aqui como representantes do amor do Cristo, por nós. São falanges de espíritos trabalhadores, são fraternidades de operários do Cristo que agem nesse planeta o tempo todo, a todo instante e em todo lugar. Esse é o amor do Cristo. É assim que o Cristo nos ama. E é assim que nós devemos amar. Mas será que é fácil? Difícil? A gente nunca deve usar a palavra difícil. Eu convido a vocês daqui para frente a usar a palavra desafiador.
É um desafio. E os desafios existem para serem vencidos, para serem superados. E sabem por quê? Porque ele disse isso. Jesus disse isso. No Evangelho de Marcos, nós encontramos: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E aí, nesse momento, a gente faz uma pausa para ampliar nosso entendimento a respeito de crença. Crer em Jesus não é só acreditar. É o acreditar somado com o vivenciar. Somado com o exemplo que o Cristo nos trouxe. Muitos confundem fé só no sentido de crença, de acreditar ou de esperança, de ter uma expectativa atendida, de ter um desejo atendido. Eu tenho fé que meu filho um dia vai virar gente boa, né? Eu tenho fé que um dia eu paro de roncar e minha mulher para de reclamar. Não adianta, gente. Isso aí é vontade. Vontade não é fé. A fé traz um sentido de fidelidade, porque a fé deriva do grego, da palavra pistia, que é crença, acreditar. Esse é o conceito. Mas também tem uma raiz no latim com a palavra fides, que traz a fidelidade. E ser fiel é praticar aquilo em que acredita. É desenvolver aquilo que a gente defende. Então, quando o evangelista Marcos diz: tudo é possível àquele que crê, porque se você crer no sentido real da palavra, que é acreditar e vivenciar o exemplo do Cristo, tudo é possível. Tudo é possível. Nós expandimos nossas consciências, nossa capacidade de tolerância, nossa capacidade de entendimento, nossa capacidade de resistência, de resiliência, porque a gente percebe que tudo é passageiro. Jesus disse o tempo todo: meu reino não é desse mundo. E nós chegamos aqui a esse mundo sem trazer nada. Tem uns que nem cabelo traz. A gente vai embora desse mundo sem levar nada. Só que a gente passa, desde o momento que chegou até o momento que vai embora, passa brigando por uma coisa que a gente não trouxe e nem vai levar. Curioso, né? Quando a gente tem essas percepções, a gente supera as dificuldades. A gente percebe o nível de fraqueza das coisas. Percebe quanto infantil nós somos quando ficamos brigando, tentando conseguir alguma coisa que é extremamente material desse mundo. A gente vive no mundo material? Sim. A gente precisa da matéria? Sim. Nós estamos no mundo de provas e de expiações. Nós precisamos passar por essa experiência material para que a gente evolua. Nós precisamos. Mas tem uma diferença. E o próprio Cristo nos ensinou isso. Ser do mundo. Viver no mundo sem ser do mundo. É não se deixar levar pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais. Então esse é o amor de Jesus. Acreditar, porém, somado ao conceito de vivenciar, de exemplificar. Nós não dizemos que Jesus é nosso guia, é nosso modelo. Se é modelo, a gente tem que copiar. Se é o guia, nós temos que seguir. É ele que está nos guiando. Tudo que ele fez, tudo que nos é trazido do que ele tenha feito, é para servir de ferramenta, de instrumento para que nós utilizemos para segui-lo, para ir adiante. Mas por que então que o amor do Cristo nos constrange? Disse Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Aí a gente vai entender o conceito de constranger. E constranger nos dicionários é coagir, é pressionar, é obrigar, é forçar, impor como um dever. Aí fica mais fácil. Se eu entendo realmente, se eu compreendo o que é o amor do Cristo por mim,
aí eu me sinto constrangido, eu me sinto forçado, eu me sinto com o dever de mudar, o dever de melhorar, mudar a minha forma de pensar, minha forma de sentir, mudar a minha forma de agir, porque seja sentindo, pensando, falando ou agindo, em qualquer situação, nós temos que buscar como o Cristo sentiria, pensaria, falaria e agiria. Porque nós estamos aqui como seus representantes. Ele espera que cada um de nós exemplifique para o outro e assim a humanidade toda cresça. Não é nos colocarmos no lugar de Jesus, é nos colocarmos nos passos de Jesus, no caminho que ele trilhou, com seu exemplo, com seu pensamento. Porque quando a gente entende o que o Cristo fez e continuará fazendo por nós, não tem mais espaço para ficarmos num cantinho de adoração sem ação. Uma crença sem obras, uma fé inoperante. Não tem mais espaço para isso, para apenas palavras. Nós temos que sair, se estivermos em inércia, precisamos sair desse ponto, agir, porque esse é o ensinamento de Jesus. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Ação. A gente tem que bater, a gente tem que pedir, ajuda de que o céu te ajudará, a gente tem que se ajudar, então exige de nós uma ação. Esse é o caminho, esse amor do Cristo que nos constrange porque nos convida, nos incita, nos provoca a uma mudança de postura. Quando a gente entende, quando a gente reconhece isso, a gente precisa entender que é necessário mudar a forma como nós vemos o próximo, a forma como nós amamos o próximo. Lembrando que o amar não é andar junto o tempo todo, tomar pancada e abaixar a cabeça. Não é esse amor que eu estou falando. Nós já conversamos sobre isso. É o amar no sentido grandioso, de cuidar, de zelar, de oferecer ajuda, de não oferecer obstáculos, de não prejudicar. Esse é o sentimento de amar. Portanto, o amor do Cristo nos constrange? Sim, mas não por intimação, não por obrigação. O amor do Cristo nos constrange por gratidão, por reconhecimento da sua obra, por reconhecimento de tudo o que ele fez, faz e continuará fazendo por nós. Nós devemos nos sentir constrangidos diante da magnitude do amor de Jesus por cada um de nós. É nesse sentido que Paulo diz com muita propriedade: o amor do Cristo nos constrange. E mais adiante, na mesma segunda carta aos Coríntios, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Estar em Cristo é caminhar com Ele, é seguir seu modelo, é viver o exemplo que Ele nos deixou, de amabilidade, de gentileza, de compreensão, de não revide. Parece que a gente vive na contracultura, né? Se a gente for seguir os passos de Jesus, parece que a gente está na contramão da cultura, porque a vida material é assim: bateu, levou, né? Quando você acha que vai ser agredido, já agride antes para se defender. Parece que o caminho é sempre esse, mas não. Esse é o caminho de quem enxerga a vida com os olhos do agora, do aqui e do agora. Precisamos nos lembrar que somos seres imortais. Nós temos um passado. Nós convivemos com pessoas em situações que às vezes não está muito confortável, mas somos os responsáveis por isso. Nós combinamos isso.
Nós concordamos em vivenciar isso juntos para que os dois possam, se ajudando, avançar, melhorar. Então esquece a cultura do mundo. Não vamos seguir esse modelo, esse padrão. Isso é para quem não conhece. Isso não é para os espíritas. O espiritismo é para os espíritas, gente. A gente precisa lembrar sempre disso. A gente fala, e se fulano soubesse disso, se fulano aceitasse. Fulano é espírita? Não, então deixa ele. Vamos ficar conosco. Porque o espiritismo foi escrito para os espíritas. Se a gente diz que já tem consciência para receber esse ensinamento, nós temos a obrigação de praticar esses ensinamentos. Nós precisamos trazer esses ensinamentos para a nossa vida prática. É nesse sentido que o amor do Cristo nos constrange, nos força, impõe um dever de mudança. Se estamos em Cristo, seremos novas criaturas, com um novo sentir, um novo pensar e um novo agir. Esse é o conceito. Somos constrangidos a mudar. Somos constrangidos a servir. Porque amar é servir. E como servir a Jesus? A receita é dele. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, disse Jesus aos seus discípulos. Nós servimos ao Cristo quando colocamos em prática o conceito da caridade essencial. A caridade material é necessária, é importante para quem não tem, para quem passa dificuldades, para quem passa fome, para quem passa frio. É muito importante que haja corações sensibilizados e atuem promovendo o conforto, promovendo o necessário. Essa é a caridade material. Mas existe um outro tipo de caridade que não custa nada, e essa nos engrandece, que é a caridade como Jesus interpretava, como Jesus entende a caridade. Ser caridoso é ser benevolente, ser gentil, ser amável, respeitoso, cordato, solícito, é auxiliar. É ser indulgente, não julgar, não criticar, não condenar, não puxar a orelha em público, não dar show de autoridade. É ser sereno. Isso é ser indulgente. Não apontar o dedo contra o erro do outro, porque se nós erramos e alguém aponta o dedo contra a gente, ninguém vai ficar feliz. É um outro ponto que o amor do Cristo nos constrange. Porque quantas vezes já fomos perdoados por Ele? Se somos perdoados, precisamos perdoar quando alguém comete alguma coisa que nós classificamos como ofensa. Isso é muito importante, que nós classificamos como ofensa. Nem tudo é ofensa, mas muitas vezes, na nossa ótica, no nosso entendimento, no alto do pedestal do nosso orgulho, nós nos sentimos ofendidos. Equívoco. Equívoco. Servir a Jesus é praticar a caridade essencial. Ser gentil, ser benevolente, ser amistoso, ser generoso, ser indulgente, perdoar as ofensas. Perdoar as ofensas. A ofensa, há muito tempo atrás, eu assisti uma palestra de Simão Pedro, não o original, porque esse eu não lembro de ter acompanhado lá naquela época, mas pelo YouTube tem um sujeito em Bauru que chama-se Simão Pedro. E ele diz o seguinte, que a mágoa é um veneno que a gente toma querendo que o outro morra. Porque ninguém nos magoa, gente. Ninguém nos ofende, gente. Nós nos magoamos com aquilo que a outra pessoa faz. Nós nos ofendemos com aquilo que o outro fez. Não é o outro que me causa o mal. O mal está em sentir uma coisa
uma importância demasiada que eu dei àquilo que aconteceu. Então a gente percebe que no fim das contas, no fim de todas as informações e tudo mais, a nossa trajetória tem a ver única e exclusivamente conosco. A briga sempre será entre eu e eu, entre você e você, entre você e você. É sempre. Nossa tentativa, nosso esforço de superar as deficiências e deixar que o amor do Cristo nos constranja. Que o amor do Cristo invada o nosso íntimo e acabe de vez com todas as sombras que existem do nosso interior. As sombras da ignorância, as sombras dos nossos equívocos, das nossas imperfeições, especialmente de nosso egoísmo, de nosso orgulho. O amor do Cristo nos constrange, nos convida, nos incita, nos conduz para sermos melhores. Esse é o amor do Cristo. Que Jesus nos abençoe a todos, tenhamos uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser. E nós vamos então, meus irmãos, agradecendo o seu Paulo, que com tanto carinho vem trazer a sua colaboração para todos nós. Aquilo que aprende está passando para frente para que a gente possa ajudar esse planeta, a humanidade se tornar melhor. Cada um fazendo a sua parte, cada um doando um pouquinho de si. Nem que seja uma florzinha só, mas doando, para que outros vão levando para frente e assim nós vamos conseguindo mudar um pouco o nosso panorama aqui no planeta Terra. Cada um fazendo a sua parte. Nem que seja pequenininho, nem que seja uma sementinha, mas que seja de amor, ela se tornará grandiosa. E nós agradecemos muito o seu Paulo, que é muito recebido aqui com carinho de todos nós, e que ele esteja sempre bem-vindo em nossos corações e em nossa casa também. E nós temos 3 livros, quem desejar levar para casa está à disposição, tá bom? E assim agradecidos que estamos a Deus nosso Pai, que tudo permite e que tudo programa para o nosso bem e para a nossa evolução. Agradecer a espiritualidade que trabalha constantemente com muito amor para auxiliar a todos nós. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por nos oferecer momentos como esse banquete espiritual, esse alimento para fortalecer o nosso espírito ainda fraquejando, cambaleante nessa jornada. Agradecer ao nosso mentor amigo, ao nosso espírito protetor que nos trouxe até aqui para nos auxiliar nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nos nossos pesares. Muitas vezes, em resposta às orações que fazemos, aos pedidos que fazemos. E ele vem nos mostrar o caminho. Qual é o caminho para que a gente consiga aquilo que desejamos? E na doutrina espírita, essa doutrina abençoada e consoladora, nós encontramos respostas para tudo. E ela vem nos fortalecendo para que a gente não desanime, mas siga em frente. Ora chorando, ora sorrindo, mas em frente, sem desanimar, sem querer fugir da vida. Pelo contrário, a vida está aqui, plena, que Deus nos ofereceu para crescer e evoluir. Então vamos aproveitar essa jornada, essa encarnação e fazer o nosso melhor, dentro daquilo que já somos capazes de fazer. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós e que tudo que estamos recebendo nessa noite maravilhosa, nós possamos levar para o nosso lar, para a nossa família, para o nosso local de trabalho, para todos aqueles que fazem parte da nossa existência,
do nosso dia a dia, para distribuir um pouquinho do que estamos recebendo. E assim agradecidos, Pai, ao mentor espiritual desta casa e a toda a espiritualidade que muito antecipadamente já preparou esse encontro, essa assembleia maravilhosa, pedimos licença para encerrar essa primeira parte da nossa tarefa e dar continuidade nos passes, nos tratamentos, na água fluida, e que todos possam receber aquilo que vieram em busca, dentro do que for justo, do que for merecido para a nossa evolução. Que a paz do Senhor esteja e permaneça sempre com todos nós. E que a luz do Cristo ilumine a nossa mente, o nosso coração, ilumine o nosso olhar, para olharmos tudo com amor, com humildade, com caridade. Ilumine o nosso ouvir, Senhor, para que possamos ouvir com paciência, com tolerância. Ilumina, Senhor Jesus, os nossos sentimentos, para que sejam nobres, dignos. Ilumina o nosso agir, que possamos agir com humildade, com bondade, com amor ao próximo, com amor a nós mesmos, sempre olhando para o lado, sempre olhando para aquele que caminha conosco e nos colocando à disposição para auxiliar e socorrer. Que a vossa divina luz, Senhor, desça sobre cada um de nós, sobre toda a humanidade, para que um dia possamos viver em paz, Mestre Divino, sem guerras, sem fome, sem miséria, sem vaidade, sem ganância, sem ambição, sem corrupção. Que a vossa luz, Mestre Divino, seja sempre a nossa proteção de luz. Que assim seja, assim será, graças a Deus, e um abençoado fim de semana a todos nós, graças a Deus.